Bom dia, minhas irmãs, meus irmãos. Vamos a mais uma videoaula, né? E hoje nós estamos na lição, vamos ver a lição número 3 dessa nova revista da Convenção Batista Fluminense, que é a revista que nós temos estudado ultimamente. O título geral da revista é Marcas da Vida Cristã. E hoje nós vamos estudar mais uma marca, que é a marca de uma nova conduta. O nosso texto base está em 1 João, no capítulo 1, dos versos 5 a 10. Eu vou ler agora para as irmãs e para os irmãos. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos, né? E não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia, né? Então, minhas irmãs, vamos orar, né? Entregar a Deus, que Ele possa estar dirigindo, né? Tudo que vai ser falado, né? Aqui nessa videoaula. Querido Deus, eterno Pai, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade que tu nos dá de eu estar aqui mais essa vez para falar, Pai, sobre a tua palavra, sobre a tua santa palavra, que é a verdade, Senhor. E é nessa verdade que queremos estar firmados, Pai. É na comunhão contigo que queremos estar. Queremos ser luz para o mundo, Senhor, o sal da terra, Pai. Queremos dar sentido, né, a outras vidas que estão nas trevas, pessoas que não te conhecem ainda, assim como nós temos o privilégio de te conhecer. Ó, meu Pai querido, venha me dar sabedoria. Eu te peço, Pai, que seja tu a ministrar esse assunto e que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome. É a oração que eu te faço, Paizinho, e a faço no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, vamos conhecer o alvo da nossa lição hoje, que é aonde nós queremos chegar, né, com a lição como um todo. Então, o alvo da lição é justamente mostrar que a novidade de vida em Cristo, né, produz na pessoa o quê? Uma transformação interna, né? Que é refletida pelas nossas ações, que glorificam o nome do Senhor. Então, esse é o alvo da lição, né? Que tem como esse objetivo, vamos dizer, geral, né? Mostrar essa novidade de vida que todo cristão tem ao conhecer e aceitar Jesus como seu Senhor. Propósitos da lição agora tem 3 sentidos, né? No sentido, vamos dizer, cognitivo, no sentido do saber, nós poderíamos dizer que ao final do estudo da lição, né? Nós, o aluno, a pessoa, o cristão mesmo, deverá conscientizar-se de que, sendo filho da luz, ele deve o quê? Refletir ao mundo, né? Por onde passar a glória de Deus com o seu novo viver em Cristo, ok? Então, o cristão deve conscientizar-se de que, sendo filho da luz, filho de Deus, ele deve refletir a quem? Ao mundo, né? Por onde ele passar, onde ele estiver, a glória de Deus, a luz de Deus, com o seu novo modo de viver, né? Em Cristo Jesus. Agora, vamos conhecer o propósito no sentido do sentir, né? Qual é o sentimento envolvido? E nós vamos ver que o sentimento é de percepção, porque ao final do estudo, né, o cristão deverá perceber os pecados cometidos, se arrepender, né, e confessá-lo diante de Deus para a sua purificação, ok? E, finalmente,
Vamos agora ver qual é o objetivo, o propósito no sentido do agir. O que eu devo fazer afinal? Né? Então, o cristão deverá abandonar os pecados confessados e buscar diante de Deus viver uma nova vida, né? Onde a verdade e a santidade passam a estar o quê? Integradas à sua nova mudança de vida, né? Então, conhecidos esses propósitos, vamos à introdução ao nosso assunto, né, de hoje. Qual é mesmo o título? Nós hoje vamos ver a marca de uma nova conduta, né? Naturalmente do cristão ou da pessoa, né, que se tornou cristã, né? E que professa agora toda a sua fé em Cristo Jesus. Bom, então, como introdução, vou iniciar com uma pergunta, assim como gosto sempre de fazer. Seria a pergunta: qual a marca de um verdadeiro cristão? É? Qual será a marca de um verdadeiro cristão? Nós sabemos que quando uma pessoa aceita, né, a Cristo, passa a viver em novidade de vida, né? Ou seja, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Isso está em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, né? Melhor falando todo o versículo, ficaria assim, ó. Se alguém está em Cristo, né? Nova criatura as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Vocês podem abrir 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Estejam aí com a palavra de Deus à mão para poderem acompanhar, né, as citações, os versículos. Então, o que é que muda na vida do novo convertido ou na vida do cristão? Hein? O que é que muda? Qual é a verdadeira marca do cristão? O que muda na vida dele quando ele aceita Cristo? Não ouvi? O que vocês responderam? Tudo. Quem respondeu tudo acertou, né? Não é assim que falou? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, né? As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, o que muda é tudo muda na vida do cristão. E quando a gente diz tudo, a nossa conduta, a nossa fala, a nossa postura, né? Nossa maneira mesmo de ser, o nosso pensamento muda, as nossas intenções, o nosso entendimento, né? Enfim, nós passamos a ter o quê? Um novo viver em Cristo, aleluia, né? E com isso passamos a ter também uma vida de comunhão com o Mestre, não é verdade? Então, e sempre chega uma pessoa, chega alguém e diz: vem cá, você está tão diferente. Já passaram por essa experiência? É claro que nós estamos diferentes, né? Quando nos convertemos a Jesus, sempre vem uma pessoa e diz: o que é que você está diferente? Quer dizer, a gente já não fala aquilo que falava, já não se comporta da maneira que nos comportávamos, né? Por quê? Porque antes nós vivíamos em trevas. O mundo jaz no maligno e nós vivíamos em trevas para satisfazer o quê? Os desejos da carne, não é isso? Gozar os prazeres do mundo, como dizem por aí. Mas agora tudo é diferente, mas agora Cristo passou a viver em nós, aleluia, né? E assim nós passamos a viver na luz de Cristo, né? Tendo assim dissipado todas aquelas trevas que havia em nós. Não é isso? À medida que nós vamos mortificando os desejos da carne, ou seja, as obras da carne, que antes até nos dominavam, e a gente pode lembrar de algumas orgias, né? Bebedeiras, muitos, né? Gostavam de beber em demasia,
brigas, intrigas, né? Malícias, falsos testemunhos, mentiras, tudo isso é obra da carne e outras tantas, né? Então, à medida que nós vamos mortificando, né, esses desejos, essas obras da carne que nós cometíamos, né? Que eu acabei de falar apenas algumas, nós vamos dando vazão à luz de Cristo, que vai penetrando em nós, dentro de nós, em cada célula do nosso corpo, e nós passamos a irradiar essa luz. Nós passamos também, nós vamos, como é que a gente pode dizer, brilhando, nós vamos conseguir sempre brilhar cada vez mais, né? Essa luz penetra em nós e cada vez mais nós vamos brilhando e brilhando até ser dia perfeito. É um processo, não é da noite para o dia, como a gente costuma dizer, né? Então, nós temos que ir deixando as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo, né? Ao mesmo tempo, nós podíamos dizer que nós vamos também nos contagiando com um amor tão grande, né? O amor que vem do alto, que passamos, inclusive, a testemunhar essa nova vida em Cristo, né? Ou seja, essa tão grande transformação interna que passou a ser realizada em nós mesmos, né? Pela ação do Espírito Santo de Deus, né? Porque quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós recebemos essa unção, o Espírito Santo que passa a habitar em nosso coração. Então, isso tudo é um processo. A gente vai mortificando os desejos da carne, ao mesmo tempo que aquela luz de Cristo começa a brilhar, né? Dentro de nós, a gente começa a emanar essa luz às pessoas. E é por isso que as pessoas nos acham diferentes, coisa que nós fazíamos antes e que agora não fazemos mais, né? O Espírito Santo vai nos exortando, nos ensinando, não é maravilhoso? É maravilhoso. E aí nós passamos a testemunhar, né? Essas novas experiências que vamos adquirindo com Cristo ao longo da nossa caminhada. Até milagres mesmo, né? Tudo isso acaba o quê? Impactando, né, a vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor, que estão próximas a nós, vendo, assistindo, né, toda essa transformação, ouvindo, né, também as nossas experiências, né? Nós ficamos assim, querendo falar para as pessoas a nossa novidade de vida, tudo aquilo que nós estamos, o quê? Descobrindo com o nosso novo viver em Cristo. Não é maravilhoso? É maravilhoso. E passamos a ter o quê? Ter fome da palavra, né? Passamos a ter fome, querendo ler tudo, aprender tudo de uma vez, né? E sabendo e aprendendo, né, através da ação do Espírito Santo, que a palavra que nós estamos lendo é a verdade, né? Assim, nós passamos a crescer, não é isso? A crescer a cada dia na graça, e no conhecimento mesmo dessa verdade, no conhecimento dessa palavra, à medida que vamos o quê? Meditando, lendo, estudando, né? E essa é a primeira marca da nova conduta de um verdadeiro cristão, ou seja, viver na verdade de Cristo Jesus. Tá? Então, essa é a primeira marca, é viver sempre na verdade. E João, ele nos lembra muito bem em sua palavra que Deus é luz. Ele não diz isso? Ele diz. Afinal, o próprio Jesus declarou isso, né? Eu sou a luz do mundo. Né? Assim, ele reivindica
a sua autoridade, né? E aponta diretamente para a verdade de que ele é o único capaz de resgatar das trevas, né, para a luz da vida, né, o pecador. Então ele tira das trevas para a sua e leva para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Maravilha, né? Jesus, ele também diz, né? Lá em João 14,6, o que que ele diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não diz ninguém vai ao Pai, já repararam isso? Ele diz ninguém vem ao Pai, porque ele e o Pai são um em tudo, né? Então, ele é o caminho. É o caminho que conduz à salvação, né? Esse caminho nos levará à vida eterna, à salvação. Ele é a palavra, ele é a verdade. Por quê? Porque a palavra, ele é a palavra, ele é o verbo, ele é a ação, né? Ele não estava junto com o Pai, quando o Pai diz, façamos, né? É isso, façamos agora o homem, a nossa imagem e semelhança. Era Jesus, que era o verbo, estava com ele. Então, ele é a verdade, né? E ele é a vida. Quem está nele tem vida eterna. Isso é que ele nos promete, ok? E a vida, podemos dizer, é a luz dos homens. Nós passamos agora a viver na luz, sede luz, sede o sol da terra, né? Aquele que vai dar sentido, né? Vai passar, as pessoas que estão ao nosso redor vão passar a perceber algo diferente em nós, que é a presença do Espírito Santo, e nós vamos estar emanando um pouco da luz de Cristo que recebemos, da luz de Deus, né? Dos altos céus, né? Então, essa luz vai penetrar em nós e nós vamos conseguir emaná-la para as pessoas e que assim seja, que possamos ser luz onde estivermos, né? E o apóstolo João, ele é categórico ao afirmar que os que estão na verdade, ou seja, os que estão em Jesus, não praticam a mentira. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Nós já sabemos. Então, quem está na luz, quem está em Cristo Jesus, não pratica mentira. Ou seja, não vai dar ouvidos, né, aos falsos mestres com suas falsas doutrinas, né? Porque muitos são enganados, muitas pessoas, né, que se deixam levar como meninos pela aquela onda, né, de ensinamentos que não dizem nada, que estão fora completamente da realidade cristã, né, da Bíblia Sagrada. Então, agora nós temos as nossas convicções, né? E essas convicções da palavra, elas estão firmadas na sã doutrina, assim como Paulo a chamava, né? Contida na Bíblia Sagrada, né? E o que está fora da Bíblia, o que está fora dessa palavra, desses ensinamentos, o que está fora é heresia, né? Então, se alguém vier com uma doutrina que seja estranha àquilo que nós temos ouvido e aprendido, nós não vamos dar ouvidos. Não podemos viver, prestem atenção, nós não podemos viver uma vida de aparências, né? E João, né, nos alerta muito bem para o risco da hipocrisia. Né? No verso 6, vocês podem ler lá do capítulo 1, eu vou ver aqui, de 1 João. Quando ele diz o quê? Ele diz assim, ó, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João, como eu falei, capítulo 1, verso 6. Então,
Nós não podemos ser hipócritas, né? Dizendo às pessoas, ou às vezes nos enganando a nós mesmos, né? Que nós temos comunhão com Deus, que nós estamos no caminho, né? Mas continuamos a andar em trevas, estamos mentindo, né? A Deus, mentindo a nós, ao mundo, a nós mesmos. Não, não pode ser assim. E o que João, então, quer dizer é que não podemos viver de jeito nenhum, não podemos viver uma vida de aparências, declarando, né, que temos comunhão com o Pai, que estamos ligados a Deus, quando, na verdade, às escondidas, né, praticamos as obras das trevas, que são as obras da carne, brigas, divisões, já falei algumas, né? Discórdias, dissensões, mentiras. Aí, como é que nós podemos estar em comunhão com Deus se continuamos praticando as escondidas? Vamos pedir a Deus misericórdia se isso está acontecendo, alguma coisa assim, se nós perdemos a paciência, nós temos que ser longânimos, pacientes, mas muitas vezes, eu também não quero ser hipócrita, eu mesma perco a paciência, né? Com um filho, com uma situação, e eu peço a Deus, me dê misericórdia, Senhor. O Espírito Santo me constrange, assim como constrange o irmão que está me ouvindo, a irmã, também a dar uma parada, a refletir e a mudar, né? Mas é mudar 180 graus, é dizer, não faço mais isso, Senhor, me ajuda nessa minha fraqueza, né? Então, e Deus nos ajuda, né? E isso, se nós estamos vivendo dessa forma, como eu disse, as escondidas realizando as obras da carne e declarando que estamos em comunhão com Deus, isso nos torna mentirosos, nos faz mentirosos. Às vezes nós não somos, mas nos faz hipócritas. E diante de Deus, como eu disse, né? Diante do mundo e diante de nós mesmos. E isso nós não queremos. Mas Deus é misericordioso, amoroso, Ele está pronto sempre a nos ajudar. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, né? Para nos perdoar dos pecados, né? Estaríamos, então, se as pessoas estão vivendo dessa forma, elas estão fazendo como os falsos mestres. Por quê? Aquele falso mestre lá que João tanto estava combatendo, né? Na sua carta, né? O que eles diziam? O que eles alegavam? Os falsos mestres. Eles alegavam que eles eram pessoas o quê? Iluminadas, né? Eram pessoas que estavam em comunhão com Deus, com Cristo, quando, na verdade, esses falsos mestres não praticavam a justiça de jeito nenhum e nem amavam a seu irmão, né? Pois eles andavam nas trevas, né? Sem luz, longe de Deus. Por quê? Porque eles se baseavam em ensinos, né, que não eram fundamentados na sã doutrina, na palavra de Deus, contida na Bíblia Sagrada. Então, se nós agirmos assim, estaríamos agindo que nem esses falsos mestres, né, que João tanto condenou e combateu. Assim, quem vive na verdade, caminha na luz. É isso que eu quero dizer, caminha na luz, né? E tem comunhão com Deus. Busca ter comunhão com Deus todos os dias. E a comunhão é a segunda marca de um viver cristão. A comunhão com o Senhor. E os que estão em trevas, né, no mundo, eles não podem desfrutar dessa comunhão com Deus, porque luz e trevas não combinam, né?
Então, eles não podem desfrutar, mas nós podemos. Nós temos o Espírito Santo de Deus e temos Cristo Jesus conosco, né? Aleluia! Então, nós estamos na luz, porque Ele é luz, e nós nos aproximamos da luz, essa luz entra em nós e nós conseguimos irradiar essa energia para os outros. Ok, vamos conhecer agora a terceira marca de uma nova conduta, né, cristã, que é a confissão dos pecados. E aí, você tem confessado seus pecados? Não vamos fazer, não façamos como os falsos mestres, né, que alegavam que não tinham pecado. Eles alegavam isso, quando nós sabemos, né, que a própria palavra nos ensina isso, que não há homem que não peque, não é? Mas a palavra também diz que se confessarmos, né, os nossos pecados, eu acho que já falei isso, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está lá no verso 9, né? Depois os irmãos leiam, tá? Assim, confessar os pecados a Deus, né? É algo que primordial, necessário na vida nossa, na vida cristã, na vida do cristão, né? Até nós temos que fazer isso juntamente com o quê? Com arrependimento, né? Nós temos que nos arrepender, num arrependimento sincero não só diante do homem, mas principalmente diante de Deus. Se nós ofendemos alguém, nós temos que nos arrepender, pedir perdão, desculpa. O Espírito Santo vai nos incomodar, né? Mas, acima de tudo, em primeiro lugar, pedir perdão a Deus daqueles pecados cometidos, né? Com um coração o quê? Sincero, né? Contrito, amargurado mesmo, porque muitas vezes a gente não faz aquilo que a gente quer fazer, né? Acaba que nós somos também carne, e a carne às vezes fala mais alto quando não deveria. Por isso que é importante estarmos em espírito sempre orando, né? Lendo, estudando, alguns jejuando, né? Para vivermos em espírito. Que aí sim é uma guerra constante entre a carne e o espírito, né? Então, aquele que for alimentado mais será que vai vencer essa batalha. Como diz o autor da lição, essa é a porta da entrada para recebermos o perdão de Deus e continuarmos trilhando o caminho da comunhão com Ele. Aleluia, aleluia. A confissão dos pecados nos leva à purificação, não é isso? Onde vão prevalecer o quê? A verdade e a santidade, né? De uma vida espiritual íntegra diante de Deus e também obter o seu perdão. Ok? Essa deve ser o quê? Uma prática constante na vida do cristão, pois não podemos cair no engano do liberalismo, né? Afirmando que não há pecado, tudo posso, né? Tá escrito, tudo posso. E aí? Mas não é bem assim, né? Pois nós chamaríamos a Deus de mentiroso, se nós dissermos que, posso sim, não é pecado, não. Não, não é. Romanos 3:23 diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, e como o homem é pecador e traz consigo, né, dentro de si, né, essa tendência a pecar, nós temos que ser vigilantes a todo instante, né? Para não continuarmos pecando. E se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, né? Que conhece a intenção do nosso coração. Então, vamos lembrar uma coisa, que
todo o cristão está no processo de santificação. Isso significa o quê? Crescimento espiritual, né? Buscando se tornar cada dia mais parecido com o seu mestre Jesus. Isso é um processo, né? Um crescimento espiritual que deve ser o quê? Ascendente e constante, ou constante e ascendente. À medida que o tempo passa, nós vamos crescendo espiritualmente, falando, nós vamos nos santificando, amadurecendo, né? E é isso aí. Vamos à conclusão da nossa aula, do nosso ensino hoje? Como tem sido a sua conduta como cristão? Hã? Importante essa pergunta, né? Vamos lembrar aqui que o nosso viver em Cristo, ele deve passar pelo crivo da verdade, né? Não é assim? Isto é, nós devemos viver na luz, pois Deus é luz, não é isso? E assim, nós devemos sempre ser luz aonde estivermos, luz para um mundo que jaz nas trevas. Onde nós estivermos, nós devemos iluminar, né? Com a nossa presença, com o nosso novo modo de viver. Vou deixar aqui, né? Deixa eu ver aqui, faltou alguma coisa, acho que falar. Nós também devemos buscar sempre o que é a comunhão, né? Como conclusão, vou continuar, porque eu já falei, mas vou concluir. Devemos buscar sempre a comunhão, né? Com o Senhor, né? Através da oração, do estudo, da meditação constante, a palavra de Deus, né? Que é a verdade, não esquecendo nunca de confessar os nossos pecados a Ele, né? Abandonando de vez esses pecados, se possível for. Afinal, nós estamos no processo, como eu disse, de santificação, tá? E esse é um processo também de aprendizado. Nós aprendemos com nossos erros e buscamos sempre o quê? Melhorar, né? Melhorar. Afinal, isso não é peculiar de quem é nascido de novo? Quem nasce de novo recebe uma nova natureza, passando a ter uma nova conduta. Não foi isso que eu disse há pouco? Deixando para trás as obras da carne, né? E passando a produzir agora o fruto do Espírito diariamente e que nós tanto conhecemos. O fruto do Espírito, a gente costuma dizer que tem 9 gomos, não são 9 frutos, né? Porque o fruto está no singular, é um fruto só. Então, esses gomos são amor, alegria, paz, né? Paciência, que é longanimidade, dependendo aí da tradução, amabilidade, bondade, né? Fidelidade, que mais? Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Afinal, né, toda conversão, o que gera? Toda conversão da pessoa, né, gera transformação, né, de vida. E, pois tudo se faz novo. Então, é isso mesmo. Toda conversão gera transformação, tudo se faz novo, né? Aquilo que fazíamos antes, né? Dando vazão à carne, hoje já não mais, né? Nós pensamos, será que isso agrada ao nosso Senhor? Será que ele agiria assim? E vamos aprendendo, né? A viver a cada dia, né? E para fechar mesmo tudo que eu falei, eu vou fechar com algumas perguntas para a nossa meditação. São elas. Vamos ver essas perguntas que eu preparei aí para os irmãos. A verdade é uma característica de quem? Dos filhos da luz. Não é verdade? A verdade é uma característica de quem está na luz. Muito bem. A pergunta é a seguinte: você tem sido luz para o mundo, refletindo assim a glória de Deus nos lugares onde você chega? É só para meditar, né? Pensar. A segunda:
a comunhão com Deus é para nós cristãos uma realidade, né? E desejá-la é parte da nossa nova natureza em Cristo. Então vem a pergunta: como você tem feito para manter sua comunhão com o Pai? E agora, finalmente, sabemos que somos pecadores, né? São duas perguntinhas nesse item. Primeira, você tem fugido da hipocrisia e mentira no sentido de não esconder seus pecados, os confessando ao Pai? Porque se você não foge deles e confessa ao Pai, aí você não está sendo hipócrita nem mentiroso. Por isso a pergunta vou repetir, você tem fugido da hipocrisia e mentira no sentido de não esconder seus pecados, os confessando ao Pai? A segunda pergunta relativa a esse mesmo assunto seria falsa, nem é bem uma pergunta, uma sugestão. Faça uma autoanálise, vamos dizer assim, um exame introspectivo, né? E, sonde se há pecados em você não confessados, ou seja, que precisam ser confessados ao Senhor. Né? Muitas vezes a gente deixa de receber uma graça porque existem pecados, né, que nós ainda não confessamos. Queridos, chegamos ao final desse estudo. Eu espero que todos tenham assim apreciado bastante o assunto, né, e aprendido um pouquinho mais da palavra de Deus. Até a próxima videoaula. Fiquem com Deus. Um beijo.